aeroporto, esse ministro já aposentado, falou, você tinha razão, eu lembro bem daquele caso. Então você pisava numa faca de 16 gumes, né? E tinha que jogar com a ética, com a verdade do direito e com o desejo do cliente, especificamente mais com o desejo do cliente. Jamais se conestou, qualquer advogado conestou o exercício de trabalhar com aquela lei draconiana, 510, 894, cacete, aí, diretamente. Mas todas as leis falavam em pena de morte, pena de morte estava lá. Felizmente nunca foi aplicada. Nós nunca discutimos a pena de morte. Eu nunca tive um cliente, mas outros advogados tiveram para discutir. Foi aplicada a pena de morte, sim. Sem julgamento. Na Bahia. Não, sem julgamento. Não, aqui, a questão de advogado, nós somos. Não, e quantos foram mortos? Depois mudou a pena, nas superiores. Mas foram mortas as pessoas. Nunca foi. Bom, mas sem processo. Sem processo. Eram penas de morte sem processo. Bom, tendo em vista o adiantado da hora, eu tenho 2 inscritos, mas nós só vamos abrir para mais uma pergunta. Tenho esse senhor aqui. Se as perguntas forem rápidas, eu acho que nós conseguimos. Sem dúvida, o senhor vai ter a palavra garantida. Não, eu só queria, a respeito desse problema ético, né, que foi levantado agora, dar um testemunho do outro lado, né, do lado dos presos políticos. Fui preso político, conheço todos eles que estão sentados aqui, valorosos advogados. Fui preso político por 4 anos e convivi com vários advogados. Eu acho o seguinte, sobre a questão da ética, embora eu reconheça, né, exatamente na palavra do Zé Carlos diz, a profissão do advogado político, na defesa do seu cliente, eu queria dar o testemunho que se não fosse pela coragem dos advogados, muita gente mais teria morrido. Se não fosse pela infringência, não sei como é que fala em termos jurídicos, infringir as normas dos presídios, né? Quer dizer, eu tenho um diário que tem mais de 200 páginas de uma greve de fome que saiu do presídio de Presidente Venceslau na bolsa da doutora Eni Moreira, e era proibido fazer isso. O Frei Fernando de Brito teve várias cartas tiradas do presídios por advogados, denúncias inteiras que foram à Anistia Internacional, aqui se falou da anistia, e se não houvesse sido essas denúncias, que as únicas pessoas que podiam levar isso eram ou os parentes muito próximos, militantes também, porque também se o parente era o pai, a mãe, não queriam saber se era a namorada, se era o noivo. Às vezes a gente dava um beijo e passava o bilhete, né, na boca, mas muitas vezes eram os advogados que fizeram isso. E os advogados levaram um documento que hoje a Comissão Nacional de Verdade tem, um dos seus documentos, que nós chamávamos popularmente de um bagulhão, que foi, né, chegou às mãos do Caio Mário da Silva 55 páginas de denúncia com o nome de todos os torturadores, com a descrição de todas as torturas e, principalmente, a denúncia dos companheiros que morreram assassinados e que desapareceram. Então, realmente, quer dizer, essa questão da ética, quer dizer, quando você está num regime ilegal e o advogado defende o seu cliente, mas sabe também que o regime é ilegal e ele tem que ajudar a salvar a vida, quer dizer, se não fosse por eles, realmente o papel que todos eles tiveram foi assim, primordial para essa. Muito obrigado. Então, encerramos com essa última pergunta. Eu peço para que os componentes da mesa respondam, se possível, de forma bastante objetiva, tendo em vista já o adiantado da hora. Boa noite. Na verdade, seriam 2, mas... Peço que o senhor, por favor, seja breve, porque nós já extrapolamos o tempo, por favor. Como os senhores veem as propostas de lei antiterrorismo e lei contra a desordem que está circulando, que foram apresentadas, e se vem a necessidade e oportunidade, você acha que o Supremo deveria ou poderia rever a lei da anistia? Para mim, né? Então, seria uma resposta muito extensa, acredito que das leis antiterrorismo e a lei que tipifica a desordem. Se o
O Supremo deve revogar a pergunta, né? A lei da anistia, exatamente. Se o Supremo, se tem lá espaço hoje para ser revista a lei da anistia e se vocês acham que isso deveria ser feito. Eu posso responder isso muito brevemente. Posso, por favor? Eu acho que isso vai depender, né? Não sei se você está nos pedindo um exercício prospectivo, né, disso. Isso vai depender da composição do Supremo, isso vai depender da composição do Supremo, porque com essa composição fica difícil, embora eu acho que tenha havido uma certa mudança aí já na posição de alguns ministros, e é uma posição também do próprio Procurador-Geral da República, que já se manifestou favoravelmente, e vai depender de um movimento de opinião pública, de um movimento também de opinião pública. Porque uma sentença do caso de Araguaia já condenando a autoanistia, né? Mas eu vejo nesses dois fatores, mudança na composição do Supremo, no movimento de opinião pública, importante, maior repercussão dentro da sociedade, as causas que podem levar a uma mudança. Muito obrigado. Antes de encerrar, a pedido do Dr. Belisário, eu gostaria de convidar todos para o lançamento em primeira exibição do filme do Silvio Tendler, Os Advogados contra a Ditadura por uma Questão de Justiça, no dia 3 de abril, às 18h30, no prédio da ex-auditoria. Também se lançará, nesse mesmo evento, o livro Advocacia em Tempos Difíceis, publicado pela FGV, local, o antigo prédio da Justiça Militar. Os dois são no mesmo local. São no mesmo local, né? Militar na Avenida Brigadeiros de Santos. Tá certo. Gostaria então de agradecer 3 de abril à noite. 3 de abril à noite, às 18h30. Gostaria então de agradecer imensamente a presença de todos os palestrantes. Foi uma noite auspiciosa, nos encheu de coragem para que continuemos com a nossa advocacia, que traga uma esperança aos corações desses nossos estudantes, para que nunca tergiversem em relação ao direito de defesa, que continuemos todos aqui a lutar pela democracia, porque lutar pelo direito de defesa é lutar por um Estado democrático. Muito obrigado, a Vossa Excelência.